Guys, agora nós vamos falar de limite. Antes, quero deixar claro que nós não iremos nos aprofundar de limite. Nós iremos falar o básico que se precise para estudar séries. Então não será aprofundado, ok? Mas tem coisas que a gente precisa ver. Vamos ver, os limites que a gente vai ver aqui são limites de sequências. Antes de mais nada, se você olhar a fundo uma sequência, na verdade uma sequência é uma função. Quando você pega aqui o termo geral, vou colocar aqui a fórmula de um termo geral qualquer. Pensa em um termo geral, vou pegar essa sequência 1 sobre n. Uma sequência boa. Guys, essa sequência aqui você pode encarar como uma função. Que tipo de função? Uma função chamada de A, com domínio nos números naturais e contra domínio nos reais. Por que domínio nos naturais? Porque os valores que você vai atribuindo aqui são os números naturais. Que números esses? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí são os números naturais. Então, já que você vai associando a cada número natural um elemento da sua sequência, então a sequência pode ser vista como uma função. E já que ela pode ser vista como uma função, nós podemos falar do seu limite. E tem um detalhezinho que entra um pouco, isso aqui que faz a diferença do limite que a gente estudou lá no cálculo 1, que é o seguinte: os valores de n que nós vamos atribuindo na sequência, eles vão crescendo. Para efeito de exemplo, essa mesma sequência aqui que a gente está trabalhando, eu vou expandir aqui, vou colocar ela expandida. Ela expandida fica como? O primeiro elemento é 1, e aqui você faz n igual a 1. O próximo elemento você faz aqui n igual a 2, dá 1 sobre 2. Aí depois 1 sobre 3, aí depois 1 sobre 4, aí depois 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7 e por aí vai. O n vai aumentando, o n é 2, o n é 3, o n é 4, o n é 5, 6, 7. Eu vou colocar reticências para dar um salto e não para dar a questão de infinita, como a gente tem feito, vou deixar isso lá para o final. Vou dar um salto aqui, guys. E se você fizer n igual, por exemplo, a 1 milhão, aí vai ficar n igual a 1, teu termo vai ficar 1 sobre 1 milhão. Vou botar 1 milhão aqui, são 6 zeros. 1 milhão. Aí depois vem 1 sobre 1 milhão e 1, 1 sobre 1 milhão e 2. Novamente reticências, indicando que continua. E isso vai sem fim. O que eu quero chamar a atenção é que na sequência você vai atribuindo valores para n que vai aumentando. Ó. O n aqui é 2, 3, 4, 1 milhão e aí vai. Então, guys, na sua sequência natural, o seu n vai crescendo indefinidamente. Ou seja, o seu n ele vai tendendo a infinito. O que significa tender a infinito? Significa que você vai crescendo com esses valores n. Beleza? E à medida que você vai crescendo com esses valores n, o termo aqui da sua sequência vai alterando. Que 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. E vai tendo um certo comportamento. Se a gente olhar para essa sequência em especial, ou qualquer outra, é outra história, mas perceba que essa sequência em especial, à medida que você vai crescendo com n, os valores dela vão se tornando cada vez menores. Olha, aqui era 1, aqui é 0,5, aqui é 0,3 mais ou menos, aqui é 0,25, enfim, pega uma calculadora aí e vai crescendo o n e vai vendo o que vai acontecendo com esses termos. Aqui está menor, e não só isso, além de se tornarem cada vez menores, você vai ver que quanto maior o n, se você pegar um n muito grande, esses valores aqui dessa sequência especial vai ficando muito pequenininho. Então eles não só apenas vão decrescendo, mas eles vão ficando muito pequenininho. Esse aqui, por exemplo, já é bem pequenininho. Esse número, guys, é 0,00001. Você vê que é um número pequenininho. De modo que, quando n você pega muito grande, esses valores aqui da minha sequência são praticamente zero. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que quando o n vai para o infinito, isso aqui implica, isso aqui nos dá que o nosso elemento 1 sobre n está se aproximando do zero. Aí a gente diz que está tendendo a zero, está ficando próximo de zero. É o que a gente percebe aqui. E tem uma conta que dá para fazer, a gente não vai fazer porque a gente não vai se aprofundar,
é o seguinte, não só se aproximando de zero, esse 1 sobre n, ele se torna tão próximo do zero quanto você quiser. Se você quiser que 1 sobre n fique a uma proximidade de 0,0000000000000000001, ele vai ficar a essa proximidade ou essa distância, como você queira chamar. Então, o fato de que você pode tornar esse bichinho tão próximo do zero quanto você queira para n grande, nos diz que essa sequência tende a zero. E aqui, em termos de sequências, tem várias terminologias, vários nomes. Você pode dizer que a sequência tende a zero, que a sequência converge para zero, ou o nome do nosso assunto, que o limite da sequência é zero. Então, né, devido a essas propriedades, guys, nós dizemos que o limite, vou escrever bonitinho, já que é a primeira vez aqui nesse assunto, o limite, quando n tende a infinito do 1 sobre n, é igual a zero. Por que o limite é zero? Em termos precisos de matemáticos, é porque isso aqui se torna tão próximo do zero quanto nós queremos. Mas a gente pode dizer, em termos de sequência, é que esse elemento aqui está tendendo a zero. Quando você vai crescendo n, quando você vai pulando, ou seja, crescer o n é pular os valores. Você vai pulando os valores, pula cada valor, e esses valores cada vez mais estão se aproximando do zero. Ok, guys? Essa é a terminologia. Um detalhe importante. Alguns livros não colocam isso aqui, ó, porque não precisa. E a maioria das vezes eu não vou colocar. O nosso livro, ele coloca, tá? O Stuart coloca. Mas eu não vou, às vezes eu não vou colocar, depende da coragem, porque não há necessidade, porque se é sequência, é sempre para n tendendo a infinito. Então, na verdade, a gente nem fala esse n tendendo a infinito. Mesmo que eu vá escrever aqui, a gente não vai falar. A gente vai falar simplesmente o seguinte: o limite da nossa sequência é zero, dessa sequência, ok? Como eu não quero me aprofundar, eu vou dar a definição, mas eu não vou escrever, aí vocês podem escrever caso queiram, mas a definição, a grosso modo falando, eu posso dizer, eu vou acabar escrevendo aqui, eu vou escrever, é o seguinte aqui, ó, dizemos que o limite de AN, que a N é a nossa sequência, tá? Eu vou botar aqui a N, a sequência, tem que estar entre chaves para indicar que é sequência. Se não tiver entre chaves, não é sequência, é só termo geral. Dizemos que o limite de AN é um valor, vou chamar, sei lá, que valor? Vamos pensar no número aí, M, pronto, L, vou botar Lzão aqui. Dizemos que o limite de L é L, quando podemos tornar, eu não estou com o apoio direito aqui do telefone para escrever, aí vai ser mais ou menos feio, e grande. Onde é que eu estava? L, quando podemos tornar o AN, aqui eu não estou entre chaves, tá? Porque eu vou me referir ao termo geral, tornar AN tão próximo de L, quando podemos tornar tão próximo de L o quanto desejamos. Dá para escrever aqui embaixo. Desejamos, tomando o N suficientemente grande. Guys, eu quero que vocês entendam esse N grande. Quando eu falo do N grande, eu me refiro a um termo em termos de sequência, eu me refiro a um termo da sequência lá na frente. Por que lá na frente? Porque quanto mais aqui na frente o termo da sequência, significa que o nosso N é maior. Esse primeiro termo, o N é 1. Esse aqui, o N é 2. O N é 3. Aqui o N é 7. Então, quando eu falar N grande, eu estou me referindo a um termo lá na frente da sequência. E quando eu falar crescer com N, entendam que eu estou me referindo a avançar com o termo da sequência. Desse para esse, eu estou crescendo. Então, peguem essa terminologia. É importante. Tem um monte de coisa que eu falo que é importante. Chega no atendimento e o camarada não está sabendo. Então, pegue essa terminologia. Escreva aí. Isso não é para esquecer. Porque aí eu vou tirar uma dúvida de você lá no atendimento. Eu falar cresça com N e você não vai saber do que eu estou falando. Ok, guys? Então,
ficar atento ao que é dito. E onde é que eu estava aqui? Tá. Tomando N suficientemente grande. Então, quando é que o bichinho é N? Quando nós podemos tornar a N tão próximo de L o quanto nós desejamos. Tomando N grande. Ou seja, a minha sequência lá para frente. Lá eu quero... se eu não pegar a minha sequência lá na frente, será que ela vai estar muito próxima do L, tão próximo quanto eu desejar? Então, quando isso acontece, isso acontece, nós dizemos que o limite é a N. Aí vamos às notações, tá? Notações para isso. Notações, tem várias notações. Para indicar que o limite de AN é L, você pode escrever assim, ó. Que é o que nosso livro está utilizando. Limite de AN igual a L. Isso aqui você nem lê. Aí a outra notação, ou seja, a outra maneira de escrever é a mais simples. Você pode escrever simplesmente assim, ó. Que está dizendo que o limite AN é L. Não põe o N infinito. Agora, a mais simples ainda, que eu gosto mais, assim, ó, guys. Assim. Você simplesmente faz a setinha, AN, L. E aqui... você pode usar outros termos, até aqui também. Quando o limite é L, guys, nós dissemos que a sequência converge para L ou que ela tende a L, ok? Eu vou voltar com observação aqui, vou escrever assim, ó. Se existir o limite de AN, dizemos que a sequência, que sequência? Vou colocar aqui. Onde é que eu estava? A sequência AN é convergente. Isso é uma definição para vocês conhecerem. Convergente. Então, não me apareçam, quer dizer, me apareçam, né? Mas me apareça um atendimento. Eu tenho que saber o que é convergente. Convergente. O que é uma sequência convergente? É uma sequência que possui limite. É só isso. Possui o limite, é convergente. E acabou o café. Se existir o limite, dizemos que a sequência é convergente. Caso contrário, dizemos que é... Tá tudo mal feito, mal escrito aqui, ó. Mas tudo bem. É que o apoio tá mais complicado. Aí eu não quero ajeitar não, que dá muito trabalho. É muito trabalho não, mas vou ter que parar, né? Eu não quero fazer isso. Caso contrário, dizemos que a sequência é... Vou dar um zoom, aí eu escrevo mais fácil. Convergente. Pronto. Convergente. Caso ao contrário, a sequência é convergente. Bora alinhar esse negócio aqui que tá desalinhado. Pronto. Ficou torto. Mas não importa. Então, guys, existiu o limite. A sequência é o que? Eu vou destacar isso aqui. Existiu o limite. A sequência é convergente. Não existiu a sequência. Ou eu coloquei aqui convergente. Não existiu, é divergente. Vamos escrever isso aqui de novo. Paga o com e coloco o diver. Vamos fazer um negócio decente, né? Vamos colocar aqui embaixo. Divergente. Tá torto, tá, guys? Mas não tem problema não. Vamos dar um destaque pro divergente. Que aqui pintou de amarelinho. Sequência tem limite convergente, não tem divergente. Por exemplo, essa sequência é convergente. E nós não vamos nos aprofundarmos, já falei sobre isso. Guys, então eu vou fazer um comentário sobre a sequência divergente. As sequências divergentes não tem limite, ou seja, elas não se aproximam de nenhum ponto. Mas tem um caso especial que, embora elas não se aproximem de algum ponto, elas vão crescendo indefinidamente os seus valores. Por exemplo, essa sequência aqui, guys, qual é a sequência? Vou colocar uma sequência aqui, ó. Dos pares, 2, 4, 6, 8, por aí vai. Sequência dos pares. Os valores vão crescendo, então eles não se aproximam de nenhum número, portanto ela não é convergente.
ela é divergente. Mas, ela, apesar de ela ser divergente, ela vai crescendo indefinidamente, de modo que ela fique tão grande quanto você queira. Aí quando isso acontece, você diz que ela diverge para o infinito. Nós só vou falar isso, nós não vamos nos aprofundarmos, porque foge do nosso objetivo da aula. Ok, guys? E é isso que eu tinha que falar para vocês. Até mais, para a aula não se estender, que já passou de 15 minutos. Thanks. E aí eu vou ter que puxar a barrinha para cá e dar stop.